Pregadora dessa noite. Senhor, meu Deus, Pai querido e Pai amado, sabemos que a sua filha já está em sua presença, Pai. Senhor, que o Senhor venha usar a sua filha para falar, não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor tem para nos falar. Senhor, meu Deus, Pai querido e Pai amado, que nós venhamos guardar em nossos corações todas as palavras que o Senhor tem para nós. Senhor, meu Deus, usa a sua filha nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Amém? Boa noite, jovens, adolescentes. A paz seja com todos. Hoje nós somos todos jovens, né, irmãos? Somos todos jovens. Aleluia. Glória a Deus. Que gostoso, né, irmãos? A gente sentou ali, eu e o Thiago, e ele falou pra mim assim, que culto gostoso esse, né? Um ambiente tão agradável, um ambiente tão gostoso, tão preparado, né? E a gente sente que foi verdadeiramente assim, tudo preparado para o Senhor, né? Eu vi que à tarde ali o pastor postou, né? O Luiz ali, o Brian, a Emily, mais algumas pessoas ajeitando aqui as cadeiras, né? Arrumando tudo. E é por isso que a presença do Senhor, ela é manifestada, irmãos, porque aonde tem um preparo, onde tem ordem, né? E a gente viu que ele estava ali se preparando, arrumando tudo bonitinho, né? E eu creio num Deus que ama essas coisas, num Deus organizado, num Deus ordeiro, né? Que muitas vezes na parte espiritual a gente diz, o Senhor vai fazer a vontade dele, a gente faz o script, mas o Senhor vem lá e muda. Ele muda, mas ele é um Deus ordeiro. Por isso que eu amo, né? Esse preparo, essa organização. Queria parabenizar, né? Brian, Emily, né? Os demais irmãos também que estão ajudando, os pastores, por esse trabalho tão bonito, tão gostoso, né? E eu vejo aqui tantos jovens, e o que alegra meu coração de ver esses adolescentes, esses pré-adolescentes, os jovens, é de ver os irmãos apoiando esse trabalho. Isso é lindo, irmãos, né? Isso é maravilhoso, porque você podia falar assim, deixa eles que vão lá, né? O culto é para eles, é um culto mais jovem, então eles vão lá, mas é lindo quando eles têm esse apoio, né? Então que você continue mesmo apoiando, sabe? Trazendo, ajudando, fazendo o seu melhor, né? Quem sabe vai ter um dia que você não vai conseguir vir, mas você vai enviar ele, né? Vai abençoar a vida dele, ajudar nos bastidores. Isso é maravilhoso. E eu sinto muita presença de Deus quando eu vejo algo assim, né? É um trabalho que mexe muito comigo. Que mexe muito comigo, irmãos. E eu louvo a Deus nessa noite por nós podermos estar aqui. Eu quero ser bem breve nessa noite. Eu quero deixar mais tempo para outra ministração, né? Que eu sei que lá vem pancada depois, né, pastor? Então eu vou ser bem breve aqui, para que a próxima ministração possa ser mais longa. Eu só queria, né, compartilhar aqui com os irmãos uma palavra bem curta que o Senhor colocou no meu coração, mas maravilhosa, tremenda, né? Eu estava na semana retrasada, eu comecei a ouvir um louvor que alguém me enviou. E essa pessoa enviou para que eu pudesse, né, decorar a letra, para depois fazer umas divisões para que as meninas pudessem estar dançando. Mas eu tomei o louvor para mim, né? Eu não só fiquei escutando ali para aprender a letra, para fazer a divisão, tanto é que eu nem consegui fazer o que tinha que ser feito mesmo, porque o que me tomou mesmo foi as palavras daquele louvor. E eu fiquei escutando ele durante a semana e falava sobre o fogo do Espírito. E através desse louvor e daquilo que o Senhor falava ao meu coração, que nasceu essa palavra de hoje, né? Hoje eu só anotei algumas coisas, mas o Senhor já estava falando comigo há algumas semanas. E eu louvo ao Senhor porque o nosso Deus é tremendo, né, irmãos? Ele está sempre falando com a gente. Eu não sei como que funciona com você, mas toda semana tem um louvor e alguma frase que permeia assim o meu coração, sabe? E nesses últimos dias o Senhor tem falado sobre o fogo, sabe? Tem falado que o Senhor tem levantado uma geração que vai ser diferente. Uma geração que ela não se deixa contaminar pelo fogo estranho, porque o fogo verdadeiro é o fogo do Espírito nas nossas vidas, sabe? Uma geração que não se envergonha do Evangelho. Uma geração que não quer ser como todo mundo. Então, o tema dessa breve ministração, eu quero que você fale para quem está do teu lado e fale assim: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Parece uma frase de mãe, né?
Mas hoje você vai falar: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Né? Ai, que chato. Essa frase é minha mãe que fala para mim, é meu pai que fala para mim. Mas é muito de Deus, irmão. É muito de Deus, porque a gente anda na contramão, a gente não é todo mundo. Né? E eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Daniel. Em Daniel 3, nós vamos ler o verso 17 e 18, irmãos. Talvez a minha versão esteja um pouquinho diferente aqui. Daniel 3, 17 e 18. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Daniel 3, 17 e 18. Na minha versão diz assim, irmãos: ó Rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Eu creio que a maioria dos irmãos já conhecem essa palavra que fala sobre os 3 jovens na fornalha: Misael, Ananias, Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Em algum momento eu creio que você já ouviu essa palavra em algum lugar, alguma ilustração, né? Algum louvor que fala sobre isso, ou você leu mesmo, ou já escutou tantos pregadores falarem sobre isso. E nesse contexto aqui, irmãos, esses jovens, eles não foram todo mundo. Nesse contexto aqui, esses 3 jovens, eles foram de verdade. Nesse contexto, esses jovens, eles serviram ao Senhor com o coração por inteiro. Porque quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo que esses jovens estavam cativos na Babilônia, eles estavam fora da sua terra, fora do seu lar, longe da casa, longe da sua família, porque o povo de Deus estava cativo pela Babilônia. E alguns jovens foram transportados para estarem lá trabalhando, foram levados cativos para servirem a Babilônia. E esses 3 jovens foram levados para lá. Jovens inteligentes, eu acredito que formosos, fortes. Eles foram escolhidos. E eu creio que eles eram inteligentes porque a palavra do Senhor diz que eles eram administradores na província da Babilônia. Eles não eram jovens bobinhos, não. Eles eram inteligentes, irmãos. E eles estavam naquele lugar. Os pés deles pisavam lá na Babilônia, mas o coração e a mente deles estavam no céu. Eles estavam naquele lugar, mas eles não faziam o que todo mundo fazia naquele lugar. Eles eram diferentes dos iguais. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo que esse rei, ele mandou fazer uma grande estátua para que todo o povo na Babilônia adorasse, se prostrasse, cultuasse. Porque antigamente era assim, irmão. Naquele tempo, tinham muitos deuses pagãos, né? Qualquer coisa virava um deus, construía uma estátua, fazia um bezerro de ouro. Qualquer coisa que fosse levantada ali por algum rei, por algum líder, o povo já adorava. E quando esse rei, ele manda construir essa estátua, ele faz uma grande inauguração, uma festa de inauguração, e reúne todo o povo, desde do povo mais simples ali até os reis, os príncipes, todos. E nessa ocasião, irmãos, nessa grande inauguração, o rei deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Aquilo que o rei falava, irmãos, antigamente tinha que ser cumprido à risca. E ele deu uma ordem que quando as trombetas tocassem, quando os instrumentos, harpas, símbolos, trombetas tocassem, todos, sem exceção, teriam que se dobrar, se ajoelhar diante daquela estátua. Teriam que adorar aquele Deus, aquela estátua que não podia fazer nada, que não podia se mover. Quando a trombeta tocasse, quando
os músicos tocassem, quando os instrumentos fossem tocados, eles tinham todos os povos, os reis, príncipes, tinham que se dobrar. Mas esses 3 jovens estavam lá. Irmãos, eu estou falando de jovens que estavam longe de casa, estavam sozinhos, eram novinhos, podiam fazer tanta coisa. Podiam fazer tanta coisa que não pode, que não deve. Não tinha ninguém vendo, os pais não estavam perto, a família não estava perto, o povo deles não estava perto. São jovens. Eles estavam neste lugar. E quando a trombeta tocou, e todos que estavam lá se ajoelharam, se dobraram diante dessa estátua, conforme a ordem do rei, esses 3 jovens não se curvaram. Eles foram diferentes dos iguais. E a palavra de Deus para o meu coração nessa noite, ela é tão simples. Eu só preciso ser diferente daquilo que o mundo faz. Eu sei que na minha escola todo mundo faz, perto da minha casa, na rua, no time de futebol, em tantas coisas, todo mundo faz tantas coisas, mas eu não sou todo mundo, irmão. Eu não sou todo mundo. Eu sou a geração de Daniel, eu sou a geração de Davi, que eram diferentes, que eram separados. Eu sou a geração de Misael, Ananias, Azarias. Eu sou como eles. Eu não sou como os outros são. E quando as trombetas tocaram e todo mundo se ajoelhou, se prostrou diante daquela estátua, eles ficaram em pé. E a primeira lição que o Senhor trouxe ao meu coração também, irmãos, que eu quero discorrer para você nessa noite: olhe para quem está em pé, irmão. Tenha referências de pessoas que estão em pé. Porque eu sei que naquele lugar, quem sabe tinham pessoas que se curvaram, mas com o coração sangrando, porque não tiveram coragem de ficar em pé. Eu sei que lá tinham mais pessoas, quem sabe, que pensaram assim: meu Deus, eu vou ter que me curvar, senão o rei, ele falou que quem não se curvasse ia ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Meu coração está doendo, mas eu vou me curvar. O Senhor me entende, né? Não, irmão, o Senhor não entende. Eu preciso ser diferente. Eu não posso me deixar contaminar. Não tem essa de só aqui o Senhor entende, não, irmão. Não tem. Não tem como se vender, não tem como servir ao Senhor pela metade. Assim como Elias dizia ao povo: por que vocês cocheiam entre 2 pensamentos? Ou vocês servem o Deus vivo, ou vocês servem a Baal. Então não tem como a gente servir ao Senhor pela metade. Quando chega na hora de se curvar ou não se curvar, eu preciso decidir. Quando as tentações vêm no nosso dia a dia, irmão, porque vem, irmão. O inimigo, ele sabe o que oferecer pra gente. Ele sabe aquilo que nos conquista, aquilo que a gente gosta, aquilo que a nossa carne gosta. E ele vai vir lá no ponto fraco e vai vir com os pratos. E às vezes até nem parece algo tão ruim. Aí ele vai colocar na sua cabeça assim: o Senhor vai entender se você fizer isso. Veja, tá todo mundo aqui, como é que você vai fazer diferente? Não tem como estar aqui no meio, você tem que fazer também agora. É esse pensamento que ele tenta colocar na nossa mente, na mente não só dos jovens, dos adolescentes, mas de todos nós, irmãos. Nós somos todos provados todos os dias. As tentações vêm tantos pratos ali. Mas eles serviram a Deus por inteiro, porque eles não se curvaram. E eles foram referência, eu acredito, para aqueles que se curvaram, que serviam a Deus, que conheciam o Deus de Israel, que estavam também ali cativos, mas não tiveram coragem de ficar em pé. Mas quando eles viram esses 3 jovens, eles devem ter falado assim: puxa, por que a gente não ficou em pé também com eles, né? Então eu te digo, irmão, tenha referência de pessoas que se posicionam. Não olhe para pessoas que se curvam diante do pecado. Não olhe para pessoas que fazem tudo igual a todo mundo. Mas olhe para pessoas que são posicionadas. Tenha elas como referência. Eu sei que aqui neste lugar tem muitas mulheres e muitos homens de Deus. Eu quero dizer para vocês, jovens, adolescentes: olhe para eles. Olhe para eles.
Você acha que é à toa que o nosso Deus é um Deus de gerações, um Deus geracional? Não, é porque o Senhor trabalha assim, Ele sempre deixa uma referência para nós. Ai, Deus das coisas antigas, das pessoas antigas, não. É um Deus de gerações, Ele sempre vai deixar alguém que não se dobra. Porque a tendência do mundo é só piorar, irmão. É verdade, né? A nossa esperança é Jesus, não é o mundo. Então a tendência é só piorar, mas eu sei que sempre vai ter aqueles remanescentes que não vão se curvar. E é para vocês que os pequenos vão olhar. É para vocês, jovens e adolescentes, que essas crianças vão olhar. Que os bebês, que agora estão bebezinho ainda, mas daqui a pouco vão crescer, é para vocês que eles vão olhar. Eles falam, puxa vida, é um homem de Deus. Eu vou olhar para ele, eu vou andar com ele, eu vou colar nele. E o Senhor me dizia isso nessa tarde, irmão, que a gente precisa olhar para essas referências. E eles foram referência aquele dia, não se dobraram, estavam lá de pé, mesmo sabendo que podiam morrer, irmão. Mesmo sabendo que podiam morrer, eles decidiram não se contaminar com o pecado. Eles decidiram adorar só o Deus vivo e não a uma estátua, a um Deus estranho que não podia fazer nada por eles, que nunca fez, que não era o Deus deles. E quando eles fazem isso, eles estão ali se autodenunciando, porque não tinha como esconder. Alguém ia ver que eles não se dobraram, por mais que fosse uma multidão. Alguém ia perceber que esses 3 jovens não se dobraram. E perceberam. Porque depois disso, alguns astrólogos vieram até o rei e disseram: olha, rei, você não disse que ia jogar na fornalha de fogo ardente quem não se curvasse diante daquela estátua que o Senhor construiu, que inaugurou? E o rei falou, sim, eu disse. E eles disseram, mas tem 3 jovens judeus. Tem 3 judeus lá, que são administradores aqui na província da Babilônia. Eles tinham até cargo lá, por isso que eu disse que eles eram jovens inteligentes. E eles não se dobraram, rei. E o rei, ele ficou furioso. Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar os jovens. Então mandem chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e eu vou falar com eles, eu vou perguntar para eles. E não foi diferente. Mesmo diante do rei, quando o rei perguntou se eles não tinham mesmo se dobrado diante da estátua, eles falaram isso que a gente acabou de ler aqui, que eles não iam se dobrar àquele Deus, que eles só iam adorar o Deus deles. Ou o Senhor o livrava eles da fornalha, mas mesmo que o Senhor não livrasse eles da fornalha, ainda assim eles não iam se curvar diante daquela estátua, diante daquele ídolo. Foi isso que eles disseram para o rei, e o rei ficou tão furioso, irmãos. Você conhece a história? Ele ficou tão furioso que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e mandou que soldados fortes fossem lá, prendessem, amarrassem aqueles 3 jovens e lançassem na fornalha. Outra coisa, irmão, que eu quero te dizer, jovens, nessa noite, é que nós que servimos o Senhor, nós somos livres, nada pode nos prender. Mesmo que tentem nos amarrar com cordas, mesmo que venham os soldados mais fortes, mesmo que venham as provações mais fortes, mesmo que o sistema queira nos prender dizendo que agora tudo é certo, que agora o errado é certo, mas o sistema não pode nos prender, porque nós somos livres. Porque o Senhor nos fez livres. Aquilo que dizem na nossa escola que agora é certo, que a gente sabe que é errado, isso não pode nos prender, porque nós somos livres no Senhor. E mesmo que um dia ainda chegue o dia que a gente precisa escolher entre fazer algo ou morrer pelo Senhor, que o Senhor nos dê graça para morrer por amor a Ele. Como os mártires que derramaram sangue lá no passado, tiveram que morrer lá nas arenas, sendo devorados por leões ou morrendo ao fio da espada. Eles morreram para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, para que o Evangelho chegasse até hoje, durasse, persistisse, continuasse. E nós também não vamos deixar que isso morra. Nós não vamos nos curvar. O Senhor está levantando uma geração que consegue entender
Que mesmo num mundo onde tentam nos prender, fazendo com que a gente fique sem saída para pecar, nós somos livres no Senhor. E aqueles jovens, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E, irmãos, aquilo estava tão quente que os próprios soldados, quando foram lançar eles lá, foram queimados. O fogo era tanto que quando eles foram lançados lá, quem jogou eles lá foi queimado. Só que, como nos diz a história, e você já conhece, quando o rei olha, ele se assusta, porque ele jogou 3 jovens lá, mas estavam caminhando 4 pessoas dentro daquela fornalha. E ele disse que o 4º homem parecia um anjo, o anjo do Senhor. Eles passeavam lá dentro, irmão. E eu queria te dizer para você, irmão, que muitas vezes o Senhor, Ele não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Olha, irmão, muitas vezes o Senhor não te livra das provações. Aí você pensa, Senhor, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu um acidente? Por que aconteceu aquilo? Mas o Senhor te livrou na fornalha. Ele não te livrou da provação, mas Ele livrou você dentro da provação. Ele, se Ele quiser, Ele pode não deixar acontecer. Ele podia livrar eles da fornalha, falar, não vamos jogar nada, matar, fulminar todo mundo lá. Mas não. Ele deixou eles irem para a fornalha para que Ele se manifestasse lá dentro, para que eles passeassem lá dentro e todo mundo pudesse ver que eles não queimaram, nem a roupa deles queimou. Que não queimou um fio de cabelo daqueles jovens dentro da fornalha. Vai ter momento muito difícil, irmão. Vai ter momento que vai apertar muito, que a provação vai apertar muito. Mas eu quero dizer para você, o Senhor do fogo está com você nas provações de fogo. Sabe aquelas provas de fogo mesmo? Esse fogo não vai te queimar, irmão, porque o Deus do fogo está com você. Você não vai morrer, irmão. Você não vai morrer na prova de fogo. Porque nós temos um fogo dentro de nós. O fogo que nos enche, um fogo que queima o pecado. E a única coisa que queimou, irmãos, foi as cordas que amarravam aqueles jovens. Porque como eu acabei de dizer, nada pode prender aquele que serve ao Senhor, aquele que caminha em obediência. E eles passeavam lá dentro. E o rei teve que admitir que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o verdadeiro Deus. O Deus que não deixou que eles se queimassem naquelas brasas. O Deus que mais uma vez provou que é um Deus vivo, que é um Deus que fala, que responde, que se mexe. O nosso Deus é um Deus vivo, irmão. Ele não é uma estátua, ele não é um ídolo, mas ele é um Deus que se move, sabe? Eu creio que o céu é um lugar de movimento, sabe? Um lugar onde o Senhor está sempre ali pronto a nos encher com o Espírito Santo, a derramar fogo sobre as nossas vidas, sabe? E o que o Senhor falou comigo nessa palavra de hoje é que nós precisamos ser cheios do fogo do Espírito. Porque nenhum fogo estranho vai nos atingir, nos alcançar, nos queimar, nos deixar corromper, se nós formos cheios do fogo do Espírito. Aleluia! Eles não se dobraram. Eles não se envergonharam do que eles carregavam. Eles falaram a verdade para o rei, porque quando o rei perguntou se eles não tinham mesmo se dobrado, eles podiam dar ali uma balançada, mas não, eles falaram a verdade, irmão. E eu creio que o Senhor está levantando uma geração que fala a verdade. Outro dia eu estava vendo o vídeo que o pastor postou, de 2 jovens orando para uma menina ali na sala de aula, né? E a menina aos prantos ali, eles orando, sabe? Meu Deus, irmão. Sabe, a gente vê tanta coisa ruim, mas eu ainda vejo o Senhor levantando jovens assim que não se envergonham, sabe? Isso alegra meu coração, porque eu vi aquele jovem ali, sabe? Ele falando do Senhor com uma autoridade, ele com fogo assim no coração, falando ali no meio da sala de aula, falando do amor de Deus. E isso dá esperança no meu coração quando eu vejo jovens que não se dobram, jovens que falam a verdade. Eles não tiveram medo. Nós precisamos ser, irmãos. Eu preciso ser uma geração que não fica em cima do muro. Chega de ficar em cima do muro, irmãos.
Muitas vezes a gente serve ao Senhor, está aqui na igreja, mas quando a gente vai em algum outro lugar, a gente fica meio na dúvida se a gente fica igual as pessoas, ou se a gente se posiciona como servo de Deus. A gente fica meio balançado. Não, irmão, não tem meio. Não tem dois senhores. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Se dos meus lábios flui louvor aqui neste lugar, se dos meus lábios aqui eu ouço a palavra de Deus, não tem como eu chegar na minha casa e ouvir uma música secular, uma música do mundo. Não tem como eu chegar lá e ver um vídeo que não glorifica o Senhor. Não tem como eu chegar lá na minha casa e eu ver um filme de terror. Não, irmão, porque de uma fonte não podem jorrar dois tipos de água. Ou é água doce ou é água salgada. Ou eu sirvo a um Deus vivo, ou eu não sirvo ao Senhor. O Senhor nos leva a entender a palavra dele, irmão, que quando nós somos consumidos pelo fogo do Espírito, a gente tem força para renunciar ao pecado. Eu vou te dizer, irmão, para um jovem renunciar ao pecado, tem que estar cheio do Espírito Santo, senão a gente não consegue. Não tem força mesmo. Porque as propostas são tantas. Mas eu quero te dizer que se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai se curvar. Você não vai se dobrar. É possível ser diferente. É, irmão. É o peixinho lá do The Chosen, indo no outro lado, o verdinho. É possível caminhar na contramão. Quero dizer para você, irmãos, quando eu estudava, logo que eu entrei pro 5º ano, e as pessoas descobriram que eu gostava de cantar e tal, né? Teve uma apresentação na escola, eu cantei um louvor, e aí todo mundo descobriu que eu cantava e queriam que eu cantasse nos festivais, nas coisas que tinham aqui pela cidade. Mas eu quero dizer para você, irmão, que eu nunca me envergonhei de olhar para as pessoas e dizer para elas assim: eu não vou cantar música do mundo. Eu posso ir, mas eu vou cantar louvor, pode ser? Aí fala: ah, não, mas é melhor você cantar uma música romântica. Não fala nada errado, não fala de amor. Não, eu vou cantar louvor, pode ser? Senão eu não vou. Não se envergonhe, irmão, daquilo que você carrega. Sabe, se te convidarem para fazer algo que não tá certo, que você sabe que vai desagradar o Senhor, diga não. Não, porque eu sirvo a um Deus poderoso e eu não vou fazer isso. E se você não pode vencer, se você não pode confrontar, então fuja, irmão. Não é feio fugir, feio é cair, feio é pecar, né? Fuja daquele ambiente, então. Se você vê que aquilo está te seduzindo, fuja daquele lugar, então. Eu creio num Deus, irmão, poderoso, que não vai deixar a nossa geração se corromper, irmão. Mas um Deus que nos livra do fogo. Não tenha medo de ser você mesmo. Não tenha medo de ser você mesmo. Seja você. Onde você for, seja você. Seja de verdade. Seja como Davi. Davi podia pegar a armadura de Saul, né, pastor? Para guerrear contra o gigante, mas era muito pesado, porque não era dele. Ele não ia estar sendo ele, porque ele ia vestir aquela armadura pesada e ia cair, não ia conseguir se movimentar. Mas o que ele fez? Ele pegou aquilo que ele usava todo dia, uma funda, as pedrinhas, o estilingue dele. Ele foi ele mesmo. O pastor de ovelha que defendia as ovelhinhas no campo, ele foi ele mesmo. Então, irmão, às vezes a gente quer inventar moda, mas seja você mesmo, irmão. Não inventa moda, não pega a armadura que não é tua, não pega a coisa que não é tua, não queira ser diferente, sabe? Assim, pegar algo de outra pessoa para colocar em você. Seja você mesmo. O Senhor vai te encher do Espírito Santo e vai te dar uma identidade própria, vai te dar algo só teu. Eu quero convidar você para se colocar em pé. E eu quero fazer algo aqui, irmãos, porque a palavra do Senhor diz assim que, olha, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos buscar lenha para ter fogo, senão não tem fogo. Se não tiver lenha, não tem fogo. E a palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, quando me buscardes de verdade. E eu quero fazer algo aqui profético, irmãos. Eu quero que todos vocês que puderem se ajoelhassem. Todos vocês que puderem, no seu lugar mesmo, assim, de frente, pode se ajoelhar. Todos que puderem. E
você vai declarar de joelhos que você só se prostra diante do Deus vivo. Você vai declarar de joelhos ao Senhor que você não vai se curvar diante do pecado, diante do mundo, mas você só se curva a um Deus poderoso. Peça para o Espírito dele derramar fogo sobre a tua vida. Peça para o Espírito Santo te encher do fogo de Deus, o fogo que queima o pecado. Oh, nós te adoramos, Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que cheios do Teu Espírito Santo nós podemos vencer, ó Pai, o sistema, o pecado, nós podemos vencer. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Peça para Ele te encher. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Peça para Ele. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero do Teu fogo, Senhor. o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, dentro de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Senhor. Te damos honra, Te damos glória. Então vem me incendiar, Espírito Santo. meu coração. Nós não vamos nos curvar diante do mundo, mas nós vamos ser diferentes, ó Pai. Quero ouvir Que nós possamos ser de verdade, que nós possamos ser nós mesmos, Pai. Eu quero ser eu mesma. Eu quero ser diferente, Pai. então vem incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória
devemos te buscar de todo o coração, porque assim nós te encontraremos. E que esse fogo possa arder continuamente, ó Pai, no altar. Que esse fogo ele não se apague, ó Pai, mas que esse fogo ele arde em nós cada dia mais. Você aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.